Você já decidiu e só depois orou? Quantas vezes já aconteceu com você, comigo? Esse texto no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, eu estou aqui para pregar esse texto há um tempo, porque eu sempre uso esse texto como uma referência para a minha vida, do que eu já fiz, do que deixei de fazer. E eu estava já contando os dias aí para trazer para nós. A gente estava na série em Daniel e ele seria logo depois trazido para a gente meditar nessa palavra. O 1 Reis, capítulo 22, é quando a gente decide usar Deus para ser a nossa assinatura. É quando a gente coloca Deus para virar o nosso cartório celestial, para confirmar aquilo que a gente já decidiu. E o objetivo dessa mensagem é explanar sobre o perigo de tomar decisões no coração e buscar Deus somente como validador e não como Senhor das nossas decisões. Muitos oram, muitos jejuam, muitos consultam líderes, muitos correm atrás de palavras proféticas, mas já decidiram. O que as pessoas desejam não é direção, elas desejam assinatura das decisões que já fizeram. Vamos ler então o primeiro livro dos Reis. Você pode colocar aí, Eli, por favor? Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Lembrando aqui os personagens. O primeiro personagem é Josafá, que era o rei de Judá. Quando você abre a Bíblia e começa a ver Judá e Israel, significa que naquele momento o reino já estava dividido. Lembre-se que Saul foi o primeiro rei, depois veio Davi, depois veio Salomão. Roboão, o filho de Salomão, assume o trono, cobra muitos impostos pesados, coloca a galera para trabalhar de uma maneira escrava, e ao invés dele aliviar a carga do povo, ele coloca para conselheiros jovens, e os jovens falam, senta a lenha nessa galera. E aí o que acontece com o reino? O reino se divide em dois. Então, Israel passa a ser chamado as 10 tribos norte, e Judá é a parte sul, uma grande tribo Judá, mais Benjamim, que ficaram juntos. Então ficou 10 em cima, pega o mapa de Israel, parte no meio, fica Judá e Benjamim embaixo. Então Josafá era o rei de Judá. Acabe era o rei de Israel, a parte de cima. Acabe era o famoso marido da Jezabel. Não sei se todo mundo já ouviu falar na Jezabel. Gostava de assassinar profetas. Acabe era um rei ímpio, um rei muito ímpio. Josafá vai visitar Acabe. A gente tem outros personagens, 400 profetas, que vai ser lido aqui. 400 profetas que todo mundo gosta de ouvir, fala o que as pessoas gostam de ouvir. Um profeta chamado Micaías, que fala o que Acabe não gosta de ouvir. Nós temos espírito da mentira sendo direcionado para atuar nos profetas de Acabe, e a gente vai ver o resultado dessa história. 1 Reis 22 é um texto desconfortável para nós, porque ele mostra uma pessoa que pode crer na existência de Deus, ter uma religião, consultar profetas e mesmo assim se perder por causa de um coração obstinado. E obstinação no dicionário é um forte apego aos seus objetivos e às suas convicções. Esse é o significado de obstinação. Então, o que a gente pode aprender com isso? Ellen, você pode voltar lá para a apresentação. A gente vai ver aqui como funciona o ciclo de um fracasso. A gente aprende, a primeira coisa aqui que a gente aprende, que o ciclo de um fracasso é quando decidimos antes de consultar a Deus. Quando Acabe chega para Josafá e fala assim, você vai se juntar a mim na guerra? A guerra já estava decidida.
O projeto já estava decidido. Ele não perguntava se devia ir. Ele falou que tu irás comigo, na Almeida Corrigida e Fiel, numa outra tradução. A pergunta já carrega uma resposta. Aí, ou seja, quando a vontade já está definida internamente dentro de nós, a consulta espiritual é apenas uma cerimônia, é apenas uma formalidade religiosa. A oração é apenas uma formalidade, mas já está tudo decidido no nosso coração. Aí vem, João Calvino escreve nas Institutas: o coração humano é uma fábrica incessante de ídolos. Quando a gente idolatra um objetivo, uma convicção, algo para ser obstinado, a gente dá aquele salto por conta própria e depois a gente vai perguntar a Deus se era conforme a sua vontade, mas a gente já pulou. Como que a gente entende isso na prática, esse primeiro item? Quando a gente quer muito alguma coisa. E se Deus disser não? Como é que você vai reagir? Ou a gente não quer nem pensar nisso? Outra coisa na prática que a gente deve levar é que antes da gente orar por questões importantes da nossa vida, a gente deve fazer uma pergunta honesta. Eu estou disposto a obedecer a Deus, mesmo se os meus planos forem frustrados? Eu estou disposto a obedecer a Deus, mesmo se Deus frustrar os meus planos? A segunda coisa que a gente aprende no ciclo do fracasso é que a gente prefere vozes que confirmam os nossos desejos. Os 400 falsos profetas representam a religião que dá eco aos desejos do nosso coração. Dá eco ao desejo de muitos. O rei convocou os 400 e eles disseram: sim, o Senhor entregará os inimigos às suas mãos, você vai ter sucesso, ó rei. Gente, está cheio de gente por aí. Existe uma grande religião denominada evangélica, dando eco aos desejos dos corações. Eles falam em nome do Senhor, eles concordam com os nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, eles prometem sucesso, mas eles não nos confrontam. Eles não confrontam o pecado do nosso coração, ou seja, sempre haverá vozes espirituais para confirmar aquilo que o seu coração deseja ouvir. Você pode escolher. E você pode ir lá no Instagram, você vai ser chamado de lindo. Oh, meu lindo, você vai ser chamado de lindo. Você vai ouvir assim, se Deus permitiu você ver, é porque Ele vai deixar você tocar. Chamado Câmara de Eco. Eu fiz um curso na ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e falava-se sobre câmara de eco, quando a gente está fechado numa bolha e a gente reverbera os nossos desejos e pensamentos e volta aquele eco e quando volta o eco, aí a gente fica mais forte ainda e mais poderoso para alimentar aquela ideia, aquela vontade ou aquela ideologia. Aí, segundo Timóteo, capítulo 4:3, o apóstolo Paulo escreve assim: vai ter uma turma nos últimos dias que eles vão ajuntar mestres segundo suas próprias cobiças. Veja como que é tudo interligado. Então, a prática para a gente, a aplicação prática para a gente: desconfie de toda palavra que promete vitória sem arrependimento de coração. Começou a te prometer vitória, mas não te chamou para arrepender e olhar para dentro do seu coração. Quanto à questão dos nossos corações pecaminosos, desconfie. Desconfie de todo o sucesso que é prometido sem cruz. Desconfia de toda a promessa que você vai avançar, vai conseguir, vai conquistar, sem falar na obediência a Deus. Desconfie.
Aí uma pergunta para nós: quando foi a última vez que uma palavra, alguém falou para a gente, uma pregação que você ouviu, te fez arrepender e não apenas se animar? Que tipo de pessoa você mais gosta de ouvir? Que estilo de voz você mais gosta? Qual foi a última que te chamou ao arrependimento antes do avanço? O eco, quando você está diante numa parede ou numa casa vazia de móveis, ele repete a sua voz. Ele não corrige a sua direção. É isso que o texto está nos ensinando. Os profetas assim, que te ensinam a repetir o que você deseja muito e não corrige a direção, eles não são guias, eles são paredes do seu próprio eco. São nossas paredes que refletem o que a gente deseja muito. Tem uma postagem de um psiquiatra, Dr. Rafael Vasconcelos. Ele postou o seguinte: parece roteiro de ficção científica. Uma empresa gira um botão num produto e inadvertidamente desestabiliza a mente de milhares de pessoas. O New York Times publicou hoje uma investigação sobre o que aconteceu quando o ChatGPT aprendeu a ser agradável demais. Clica para o lado, tem uma setinha para o lado aí. Invisível aqui, tem uma setinha aqui, No início do ano, buscando aumentar a retenção, a OpenAI lançou uma atualização. O objetivo, tornar a inteligência artificial mais engajadora. Resultado, o modelo aprendeu a concordar com tudo. Internamente, identificaram o problema como bajulação. Aí continua. No início do ano, para a maioria era apenas um chat mais simpático, mas para os usuários em fragilidade mental, virou uma câmera de eco perigosa. Se o usuário apresentasse uma ideia delirante ou desconectada da realidade, a inteligência artificial validava aquilo como genial ou real para manter a conversa. A investigação revelou casos onde a inteligência artificial, programada para agradar, falhou em impor limites. Em vez de frear pensamentos intrusivos ou planos perigosos, o algoritmo muitas vezes o incentivava. Houve relatos de hospitalizações e desfechos desfavoráveis. Se vê aqui o perigo da validação irrestrita. Relações humanas reais envolvem atrito. É a discordância do outro que nos ajuda a testar a realidade. Quando removemos o contraditório, em troca de uma escuta perfeita, perdemos a âncora com o mundo real. Terminou? A OpenAI reagiu e modelos mais recentes, como o GPT-5, foram ajustados para serem mais frios e não reforçarem tudo. O dado assustador, muitos usuários reclamaram, disseram sentir falta do amigo que validava tudo. A ilusão de compreensão total é viciante. Estamos criando máquinas que exploram nossa necessidade biológica de aprovação e a lição que fica: o conforto absoluto da concordância pode ser tóxico. Busque apoio, mas desconfie de ouvidos ou telas que nunca discordam de você. A saúde mental precisa da verdade. Gente, Deus se coloca para nós buscarmos apoio nele. É claro que a gente deve buscar também apoio entre nós, mas quando a gente rejeita a voz de Deus para em busca da nossa reverberação de eco do nosso coração e de desejos, a coisa tende a se dar mal, a gente tende a se dar mal. Terceira coisa que a gente aprende, irmãos: nós rejeitamos a verdade que confronta. Odiamos a voz que incomoda. Odiamos Micaías. Odiamos o Micaías. Acabe disse: Josafá, tem um profeta aí, Micaías, mas eu odeio, ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Micaías era o contraditório da personalidade orgulhosa, do coração de Acabe. Acabe não diz que Micaías mente, ele diz assim, ele não profetiza bem a meu respeito. Micaías era um cara muito radical para Acabe. Micaías era um cara não amigável. Micaías confrontava o pecado de Acabe.
Micaías, ele gerava desconforto com as suas palavras. A palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser manipulada para legitimar nossos planos, e tem uma porção de gente legitimando planos das pessoas usando uma falsa palavra como se fosse palavra de Deus. Aplicação prática para a gente nesse terceiro tópico: quem hoje tem permissão para discordar de você? Quantas pessoas na sua vida têm permissão para discordar de você? Quando discordam de você, qual é a sua reação? E como nós vivemos a vida no sentido de que eu preciso saber se Deus está discordando de mim. A gente escolhe conselheiros com maturidade espiritual que tenha coragem de dizer o contraditório, ou a gente sempre vai para conselheiros que refletem o nosso eco, o que está dentro do nosso coração, por afinidade emocional? Ah, mas eu odeio Micaías. Ele é muito radical, ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito. A verdade, irmãos, é como um espelho, ela dói porque revela quem nós somos e o que está dentro de nós. E o Evangelho o tempo todo está nos chamando a olhar para dentro de nós e olhar para Deus. Romanos 16, verso 17 e 18 diz: tomem cuidado, tem indivíduos que não servem a Cristo. Nosso Senhor, Ele apenas serve aos seus próprios interesses e engana os inocentes com palavras suaves e bajulação. Palavras suaves e bajulação. Começou com palavras suaves e bajulação, eles podem não ser voz de Deus. Eles podem estar querendo conquistar você, porque eles refletem o seu eco, do que você deseja muito, do que você está obstinado de coração. Aí vem o Micaías. Não, Micaías é radical, Micaías é estranho, Micaías, eu odeio os Micaías, eu quero os outros. Outro item do ciclo do fracasso: o juízo é de Deus, o juízo é Deus que nos deixa seguir. Se Deus nos deixar seguir na obstinação do nosso coração, naquela vontade cega, não desejando ouvir a Ele, a sua palavra, significa que a gente já está debaixo do juízo. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é Deus não impedir a nossa vontade. E eu oro: Senhor, por favor, limita meu livre-arbítrio. Irmãos, eu falo para vocês, eu morro de medo do meu livre-arbítrio. E eu estava orando essa semana: Deus, se não fosse o Senhor limitar meu livre-arbítrio, onde eu estaria? Será que eu estaria vivo? Será que eu estaria com a minha família? Será que eu seria um pastor? Isso aí eu tenho convicção que não. Porque Deus limita meu livre-arbítrio. Micaías, ele prosseguiu lá no verso 19. Ouça o que o Senhor diz. O Senhor sentado no trono, ele faz um questionamento a seres espirituais. Ou seja, Acabe estava muito obstinado, não queria obedecer a Deus, com falsos profetas alimentando o seu ego, a sua câmara de eco. Aí um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu vou enganar então Acabe. O Senhor já tinha permitido ele seguir com a obstinação do coração, enganado. Então tudo bem, você vai conseguir enganar o espírito. Não sei que tipo de espírito é esse, tá, gente? O Senhor, ele se reúne com todos os tipos de espírito que ele quiser. Não sei qual é esse, a Bíblia não deixa muito claro. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os 400 profetas e decretou a desgraça de Acabe. Acabe já estava jurado desde o passado dele, porque ele não se arrependia ao Senhor. O ponto final da vida de Acabe já estava chegando. Este é o ponto mais interessante do texto de solenidade, que mostra como que é a atmosfera espiritual quando trazem falsas verdades à boca de falsos profetas. Deus permite o engano porque Acabe deseja, de fato, ser enganado. Então, o juízo de Deus
é não impedir nosso livre-arbítrio. O juízo de Deus é quando ele para de nos impedir da gente cometer loucuras. Aí a gente vai lá para Romanos capítulo 1, verso 24, que Deus entregou uma turma que deixaram de adorar a Deus, prestar honra a Deus, para adorar criaturas, para fazer perversidades, e Deus os abandonou. Na segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, disse que Deus fará que muitas pessoas sejam enganadas pelo anticristo, porque eles crerão nas mentiras, porque eles não querem desejar crer na verdade. Ou seja, então cuidado, gente, para a gente aprender no quarto item, nem toda porta aberta é aprovação divina para nós. Nem todo início de projeto de vida contém a assinatura de Deus. Espíritos de mentira estão influenciando o mundo nesse exato momento. E a gente pode ser vítima disso se a gente não olhar para a vontade, para a palavra de Deus. O quinto item do ciclo do fracasso. Tentamos escapar sem nos arrepender. A gente toma decisões obstinadas e a gente tenta escapar. O que Acabe fez? Disfarçou de soldado. Tirou a sua roupa real, deixou Josafá numa fria. Por quê? Se cumprir o que Micaías falou, eu vou ficar como soldado, matam Josafá, e eu volto e tiro onda com Micaías. É isso que ele estava pensando. Ou seja, ele tentou ainda manipular o cenário histórico, usando um disfarce para não ser reconhecido, porque ele sabe que rei na guerra era alvo. Se matasse um rei primeiro, a guerra acabava. E ele deixa Josafá numa fria, muito amigo, né? Acabe e deixa Josafá numa fria. E aí ele tenta escapar. Ele acreditou na profecia, mas ele não quis dar o braço a torcer devido à sua idolatria. Mas existe um texto em Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus não se zomba. Tudo que a gente plantar da carne, da corrupção, a gente colherá. Como é que a gente entende o disfarce de Acabe, deixando Josafá na fria, e ele tentando voltar da guerra como um soldado sem ser alvo, para jogar na cara de Micaías? Aplicação prática: nossos disfarces modernos. A gente faz ajustes externos sem a mudança interna. Tem coisas que a gente precisa corrigir na nossa vida, a gente ajusta o exterior sem mudar o coração. Para uns, parece que a gente melhorou, mas diante de Deus não. E a religião deixa isso muito acontecer. Para muitos, nossa, fulano mudou. Ou seja, um disfarce. Mas diante de Deus não. A gente já percebe que Deus disse não. Muitas pessoas obstinadas, sabe o que elas fazem? Elas vão pedir mais confirmações. A história está mostrando que não, as circunstâncias estão mostrando que não, a palavra de Deus está dizendo que não, mas a pessoa quer, eu quero mais confirmação de Deus. Aí eu vou numa igreja tal, vou fazer a campanha tal. Pede mais confirmações. Busca novas profecias. Edilson é um Micaías, chato pra caramba. Eu vou num outro lugar para ouvir a confirmação de Deus. Busca novas profecias. Gente, você sabe, você já deve ter visto muita gente por aí fazendo isso. Os que estão mais tempo na fé. Marca aconselhamentos repetidos. Eu sei disso, gente. Eu já passei por isso, de ver e sofrer isso. Você aconselhou, aí depois passa um mês, marca de novo para ver se o aconselhamento muda. Para validar aquilo que estava obstinado dentro do coração. Estica o processo espiritual, né? Diz o seguinte: agora eu estou conhecendo melhor a palavra de Deus, eu estou vivendo, né, contra a vontade, mas eu estou lendo mais a palavra de Deus, que eu sei que em qualquer momento eu vou encontrar uma resposta. Outros fazem propósitos com Deus. A Bíblia já diz não, as circunstâncias estão dizendo não, a história está dizendo não, Deus está todo mundo dizendo não, mas aí vai lá e faz um propósito com Deus. Faz um jejum, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Ó Deus, se eu fizer isso, o Senhor me abençoa.
e valide e assine o que eu desejo tanto. Ou seja, o objetivo é ganhar tempo e evitar obedecer a Deus. O problema não é falta de direção, o problema é resistência ao confronto. E ainda tem gente, irmãos, que usa linguagens bíblicas para tentar escapar, continuar na obstinação e sem mudar de rumo. Deus está no controle. As coisas estão dando errado, mas Deus está no controle. Aí ouve de falso profeta, é tempo de avançar. Tem gente que fala assim, não, mas eu estou em paz no coração. Tá fazendo lambança, tá indo pro fim, tá indo para uma desgraça. Eu estou com paz no coração e o Senhor conhece meu coração. Mas não ouve, mas não presta contas a Deus, não consulta as Escrituras de maneira honesta e não está disposto a ouvir discordância. O que a gente tem tentado rearranjar na vida para não obedecer a Deus? Quais são as desculpas que a gente pode estar fazendo, dizendo para a gente não obedecer a Deus? E aí, por último, Deus frustra planos escondidos. A flecha ao acaso é muito louco, né? O soldado atirou uma flecha ao acaso e acertou o rei que estava disfarçado de soldado. Entre as armaduras, as juntas, né? A brecha aqui na armadura. Ou seja, ele achava que estava no controle. Ele achava que ia tirar onda com Micaías. Mas a soberania de Deus não permite que a gente vá contra a sua própria palavra. Nada foi aleatório. A flecha, o texto histórico está dizendo, foi ao acaso. Mas quando você olha todo o contexto, não existe nada ao acaso quando se confronta a soberania divina. Provérbios capítulo 16, verso 9, diz que o coração do ser humano planeja, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. Para quem é submisso à vontade de Deus, a soberania de Deus consola. Para quem é obstinado de coração contra a vontade de Deus, a soberania de Deus confronta. Para a gente concluir, um grande teólogo estudioso, A.W. Tozer, no livro O Conhecimento do Santo, muito famoso esse livro aqui, ele fala o seguinte, o ego é tão sutil que praticamente ninguém tem consciência da sua presença. Ninguém geralmente fala que o ego é muito forte. Por descender de um rebelde, de Adão, o homem não percebe ser ele próprio um rebelde. Acha que todo mundo é cidadão de bem, é bonzinho. Sua constante autoafirmação, quando sequer chega a pensar a respeito, lhe parece algo perfeitamente normal. Ele está disposto a compartilhar de si próprio e, por vezes, até sacrificar-se por algo que deseja, mas nunca descer do trono. Independente do quanto ele desça da escada social, ainda se vê como um rei em seu trono e ninguém, nem mesmo Deus, pode tirá-lo de lá. Esse é o pensamento do ego humano. A pergunta não é, então, irmãos, para fechar, não é se você ora. A pergunta é se você obedece, se nós obedecemos, se nós confiamos, se nós vivemos, se Deus é Senhor da nossa decisão, ou se a gente apenas deseja o carimbo de Deus naquilo que já está decidido. Quando a gente busca Deus só para confirmar o que já está decidido, Deus já não é o Senhor, Ele é simplesmente servo. É o engano da religião, é uma falsa fé, uma falsa religião. A gente deveria orar assim: Senhor, eu não quero apenas a Tua bênção. Senhor, eu quero a Sua vontade, mesmo que a Sua vontade venha atravessar a minha vontade. A minha vontade. E eu já me peguei conversando com Deus e percebendo que algumas coisas eu tentei fazer diferente.
e eu vi que Deus me colocava em circunstâncias que eu não podia sair, porque eu fugiria da vontade dele, e vejo como ele me conduziu até aqui. E eu espero que você também faça esse exercício de como está sendo a vontade de Deus, se ela está atravessando a sua vida, ou se você está fugindo da vontade de Deus. E Cristo é a nossa referência para entender o que é viver sob a vontade de Deus. A gente não é melhor do que o Cristo. Será que tem alguém que pensa, um rei que pensa diferente de Acabe? Tem. O Cristo, o nosso rei. Ele, nas Escrituras, lá no Getsemane, Mateus capítulo 26, 39, Senhor, se for possível, passa de mim esse sofrimento. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É uma oração de coragem. É uma oração de conversão à vontade do Pai. Aí vem um grande bispo e famoso de uma igreja que gosta muito de muita grana. Ele diz: se você orar para Deus fazer a vontade dele, você perde fé. Você não pode orar assim. Você tem que determinar para Deus fazer o que você deseja. Isso é câmara de eco para corações que não querem obedecer a Deus. Isso é diabólico. Isso é espírito de engano. Acabe diz: Senhor, confirma o que eu já decidi. Jesus disse: Pai, muda a minha vontade para obedecer a tua. Acabe morre tentando salvar a si mesmo, e Jesus morre para salvar pecadores como Acabe, a você e a mim. A flecha que aparece lá, acidental, que parece acidental, cumpre exatamente o que Deus havia dito. Deus já havia dito: você, Acabe, acabou seus dias. Aí vem a cruz, que parece acidental. Tem muita gente até hoje que pensa que cruz foi um acidente, que Jesus era muito legal, e pena que foram lá e crucificaram. A cruz parece fracasso, parece um erro judicial e parece um evento fora de controle, mas Pedro disse que o Senhor já conhecia previamente tudo que iria acontecer na redenção por causa dos nossos pecados. A flecha mata um rei ímpio, a cruz salva um povo ímpio. A cruz salva a mim, a cruz salva você. Micaías, ele é odiado, ele é preso, ele é silenciado, porque ele não confirmava a soberba do rei, a obstinação de um rei perverso, um rei ímpio. Jesus é rejeitado, Jesus é crucificado, ele não porque ele diz a verdade, porque ele é a verdade. Irmãos, toda vez que a gente rejeita a verdade de Deus, a gente repete o mesmo padrão de Acabe. A gente não rejeita a ideia, a gente rejeita o senhorio de Deus sobre nossa vida. Então, irmãos, conforme disse o profeta Isaías, nós andávamos como ovelhas desviadas, cada um ia para o seu próprio caminho. A.W. Tozer disse, ele escreve que a melhor maneira de descrever o pecado é esse: cada um deseja ir para o seu próprio caminho. Aí o pecado do ego precisa morrer, e o instrumento para matar é isso aqui, ó, a cruz. Jesus disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposas e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Alguns anos depois, um vitorioso apóstolo Paulo, ele escreve: já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu, mas é Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você em 2025 pode dizer isso também. Cristo vive em você, então você não vai dar um passo sequer sem ouvir o que Deus tem a dizer. Sem ouvir o que Deus tem a dizer. Aí alguém pode dizer assim: o que eu vou fazer então, Edilson? O apóstolo Pedro, na primeira pregação, lá em Atos 2, ele fala sobre o senhorio de Cristo. Aí o pessoal pergunta: o que nós devemos fazer? Aí Pedro fala o seguinte: irmãos, vocês devem se arrepender.
ou seja, virar, se converter, né? Arrepender para o perdão dos seus pecados e ser batizado com o Espírito. E ser batizado e receber o presente do Espírito Santo. Deus não é nosso cartório para carimbar nossas decisões orgulhosas, egoístas, obstinadas. A pergunta não é se você ora. A pergunta é se você e eu obedecemos. Deus é o Senhor da sua decisão ou é apenas desejável um assinante dela? Ah, Edilson, mas eu errei tanto. Eu tomei tanta decisão louca na minha vida e errei. O bom do Evangelho, que é a chance de arrependimento, mudança de história, redenção na história e testemunho de vida e de restauração. Curva a sua cabeça nesse momento. Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por nos ensinar. Obrigado, Senhor, obrigado por nos colocar, por se colocar como referência a seres humanos que se perdem, a seres humanos obstinados, a seres humanos que desejam tanto algo que tornam-se obstinados de coração a não querer ouvir a sua palavra. Ó Deus, livra-nos, Senhor, dos falsos profetas, do falso evangelho, e ajude-nos, Senhor, a mostrarmos o verdadeiro evangelho de reconhecer a soberania de Deus. Senhor, se porventura há alguma história aqui que colheu circunstâncias, que colheu, Senhor, que teve que administrar posteriormente circunstâncias por não viver segundo a sua vontade, Deus, permita que haja redenção nessa vida. Aqueles que vão ouvir essa mensagem um dia, Senhor, pela rede social, permita arrependimento e redenção. Perdoe nossos pecados quando nós decidimos, quando nós já decidimos e depois só compartilhamos com o Senhor, ou quando nós tentamos já manipular a sua vontade por meio de algumas práticas cerimoniais religiosas vazias, Senhor. Deus, sonda nosso coração, mostra-nos por meio do Teu Espírito o valor de sermos discípulos Seus e vivermos com um coração semelhante ao de Jesus. Dai-nos coragem para dizer, não seja conforme a minha vontade, Senhor, mas a Sua vontade. Dai-nos poder para confiar de que a melhor coisa a se fazer é descansar na vontade de Deus. Ajude-nos nos momentos de espera, ajude-nos nos momentos de que a gente não ouve uma resposta, mas que a gente creia que Deus está cuidando da nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter se oferecido por nós, quando o Senhor se encarnou e disse que sacrifício e oferta não quiseste. Então o Senhor recebeu um corpo para morrer por nós, viver entre nós, morrer e ressuscitar. Nesse momento a gente vai lembrar, Senhor, disso. Lembrar até que o Senhor venha. E eu desejo muito, Senhor, a sua volta. Nós desejamos muito a sua volta. A gente vai louvar aqui, a gente vai ceiar junto com o Senhor, junto à sua mesa. Todos estão convidados à mesa de Jesus. Mas, Senhor, dai-nos um coração igual ao de Jesus. Dai-nos um coração igual ao de Jesus. Quebra nosso orgulho, Senhor. Que nosso medo não nos torne covardes, Senhor, orgulhosos, e confiamos em outras vozes, e senão a voz do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, está fazendo e ainda fará. Muito obrigado por isso.